Vou dividir a live em duas etapas, tá? A primeira sobre esse dilema da eutanásia, fazer ou não fazer, quando fazer, se esse momento chegar, como eu tomo essa decisão. E a segunda parte, vou falar sobre a ortoeutanásia. Não sei se vocês já ouviram falar, Mara que é médica veterinária, já tinha ouvido falar da ortoeutanásia, Mara? Eu separei aqui alguns pontos para não esquecer de falar com vocês. Então, quando a gente se depara com um animal nosso, vou falar de um animal sendo nosso, se depara com essa situação de ter que escolher fazer ou não fazer, realmente é desafiador, é difícil, porque o emocional ele chega na frente muitas vezes, isso até deixa a gente enuviada em relação a uma escolha mais racional do que se fazer, né? Porque tudo que a gente quer é que nosso animal esteja aqui com a gente, né, que ele não se vá. Muitas vezes a gente evita, inclusive, falar sobre a morte. Imagina decidir a partida dele, né? Então, que a eutanásia é isso. A eutanásia é a indução da morte por meio de medicação. Então, a gente abrevia ali a vida do animal por conta de uma situação muitas vezes insustentável. E é o que eu vou falar aqui para vocês. Quando realmente a gente poderia decidir, de uma forma até mais leve, fazer a eutanásia ou não. Aqui os pontos que eu pontuei aqui. Primeiro eu vou falar para reflexão, tá bom? Então vamos lá. Os sinais clínicos, eles têm como ser controlados? Depois, o suporte de medicação, amparo para alguma emergência. Tem um médico veterinário que facilmente vai ser acionado se ocorrer algum problema ali físico mesmo, uma emergência. A família ou o tutor tem como manter financeiramente os custos desse tratamento medicamentoso, suporte com profissionais. Emocionalmente falando, é possível sustentar visitas no hospital? Porque eu já vi muitas pessoas dizendo assim, se o animal chegar ao ponto de ir para o hospital, ficar lá internado, prostrado, eu não sei nem se eu vou ter condições de fazer visita e de vê-lo daquele jeito, naquela situação. Já aconteceu isso, aí eu pergunto, certo, você não tem essa condição, né? Não consegue realmente fazer essas visitas, mas outra pessoa conseguiria? Então, ter pelo menos um tutor para que dê um amparo também emocional para aquele animal que vai ficar ali no hospital. Outra reflexão e outro ponto para a gente levar em consideração. Se o animal estiver em casa, porque tem gente que não quer levar para um hospital, tá? E tem casos que ok ficar em casa, mas a reflexão é a seguinte: se estiver em casa, os medicamentos dados em casa estão sendo suficientes para sanar a dor? E se ocorrer alguma emergência, é rápido o deslocamento até o hospital mais próximo? É bom a gente pensar nisso tudo, porque depois acontece alguma coisa no sentido de não deu tempo no deslocamento. Os medicamentos que estão sendo dados via oral, que em casa normalmente é via oral, que a gente consegue dar um medicamento, às vezes retal, né? Assim, mesmo assim fica limitado. Um medicamento de rápida absorção, ele é intravenoso, que é dado em hospital. Então, a gente tem uma certa limitação dentro de casa e no deslocamento, em caso de emergência, também tem essa questão. Então, se o tutor escolhe que o animal fique em casa, não saia de perto dele, é importante lembrar disso, que isso pode acontecer, para que depois o animal não chegue a óbito, né, não chegue a morrer, aí o tutor fica morrendo de culpa. Já aconteceu também isso com alguns clientes meus. Ah, eu tô morrendo de culpa, eu deveria ter levado ele mais cedo, eu deveria ter internado. Ah, mas eu deveria ter feito isso. Então, é bom a gente pensar nos cenários, nos possíveis cenários, né, do que pode e o que não pode acontecer, para que a gente até previna determinadas situações. Então, por isso que eu tô aqui pontuando para vocês possíveis cenários e pontos de reflexão, tá? Outro ponto aqui, o animal é dependente de você para tudo? Isso ainda no contexto de que o animal está dentro de casa, tá? Um animal que demanda de cuidados mais intensos, cuidados paliativos, né? O animal que está no final, assim, da sua vida. Por isso que o tema, né, pela eutanásia, então, normalmente, quando a gente está nessa dúvida, faz ou não faz, é que o animal está no fim da sua vida já e demanda de cuidados mais intensos. Então, outro ponto de reflexão, o animal é dependente de você para tudo? Se sim, tem como ser feito rodízio, né, dessa atenção, desse cuidado, caso você não esteja presente, caso você precise se ausentar?
Mais um cenário. E se eu precisar me ausentar, será que eu tenho como cobrir minha ausência com outra pessoa? Isso tudo é muito importante para que depois que o animal ocorra alguma intercorrência dentro de casa, a pessoa não fique se sentindo muito culpada. Eu deveria isso, deveria aquilo, tá? Ok. Depois de refletir todas essas questões, então assim, eu já vi que não dá para ficar dentro de casa. O animal, ele realmente precisa de um suporte mais intenso, de profissionais que fiquem praticamente 24 horas com ele, e ele também precisa de medicamentos intravenosos para controle de dor, para controle de desconfortos também, muitas vezes, um vômito, uma diarreia, ficar ferindo temperatura, se ele não tá com febre ou se a pressão dele não caiu muito e ele tá com baixa temperatura. Então são muitas questões que dentro de um hospital veterinário sim teria todo esse parâmetro e todo esse cuidado mais intenso, praticamente realmente assim, né, 24 horas, que o hospital funciona 24 horas. Então, a gente refletindo tudo isso, ok, aí tem uma outra questão. Tem tutor que fica resistente de levar o animal para uma clínica, para um hospital veterinário, porque no hospital veterinário o animal vai estar longe dele. E estando longe dele, ele acha que o animal vai sofrer. Aí vamos colocar na balança. Será que ele, estando dentro de casa, não sofreria também, só que um outro tipo de sofrimento, no caso, o sofrimento físico? Então é colocar na balança. Longe de você, ele pode ficar sentindo sua falta? Ele pode ficar mais saudoso? Pode. Mas isso dá para ser mais controlado, esse sofrimento, digamos, essa dor emocional, do que um sofrimento físico que pode realmente levar a óbito. Entendem aí a questão da balança, do ponderar as decisões? Se as medicações estão cobrindo dor, estão gerando bem-estar, e se o animal tem um suporte também emocional de pelo menos um tutor da família, de uma pessoa que vá lá fazer as visitas, que consiga cuidar dele e que tenha uma maturidade até emocional para olhar aquele animal em fim de vida, de que ele não é mais o mesmo muitas vezes, que eu vejo muitas pessoas falando, meu animal não é mais o mesmo, parece que ele não me reconhece mais, ele não anda direito, coisa que ele andava muito, onde eu ia, ele também ia, e agora ele não tá mais fazendo isso. Então a pessoa começa a ficar muito triste porque não está mais reconhecendo o animalzinho, e às vezes essa pessoa não consegue olhar, inclusive, para a morte, que a morte está tão próxima, que ela vai perder fisicamente aquele companheiro. Então isso é muito desafiador mesmo. Por isso eu coloquei como segundo ponto, se tem um tutor que consegue encarar essa realidade, o que está acontecendo com o seu animalzinho de fim de vida, ok? E o terceiro ponto para a gente fechar essa escolha, né, no caso essa decisão de fazer ou não fazer, o tutor ou família tem como arcar com as despesas médicas, porque um animal no fim de vida ele vai precisar de um cuidado mais intenso, tá? De medicação, de suporte, muitas vezes idas e vindas a uma clínica veterinária, a um atendimento veterinário, a um acompanhamento profissional. Então, se tem como todas essas despesas médicas serem arcadas e também o emocional daquele animal ser suprido, ok, não precisaria, no caso, fazer a eutanásia. O Gleidson falou, esse sentimento de finitude é um processo delicado, seja de vida ou de ciclos. É isso mesmo. A gente teve uma live que eu falei sobre luto e eu toquei bem nesse assunto, que todos os dias nós temos pequenas mortes, nós nos deparamos com pequenas mortes, que é o que você diz, né, de ciclos. Todo ciclo tem um começo, meio e fim. E a gente lidar com essas pequenas mortes durante nossa vida, todos os dias, quando chega um momento assim realmente de morte, que o animal ele vai fazer sua passagem, sair do corpo físico e ir para outra dimensão, isso se torna um pouco mais fácil, porque no dia a dia a gente já está se dando esse direito, já está se dando essa sensibilização mesmo de olhar para a morte, olhar para as finitudes, como o Gleidson disse, e dizer sim, elas existem e elas fazem parte. Quando a gente exclui, quando a gente finge que não vai acontecer, o milagre vai acontecer, isso não está acontecendo e tenta tapar o sol com a peneira, fica muito mais difícil.
Então essa live também é para mostrar para vocês que pode acontecer essa questão da decisão de uma eutanásia e dizer, ok, o que pode ser feito a partir de agora. Então, falar sobre isso é bem importante, tá? Algumas pessoas chegam bem desesperadas, como no começo da live eu disse, esse tema ele desestabiliza muito porque o emocional entra na frente. O emocional, toda a bagagem da pessoa de morte e vida, ela entra ali e realmente, se a gente não tiver um pouquinho de afinidade de falar sobre, vai ser bem difícil a escolha. E eu tô aqui para ajudar nesse sentido, mesmo que você esteja realmente desorientada, não sabe que decisão tomar, pelo menos reflita sobre esses 3 pontos. A parte física está sendo coberta, o animal está com bem-estar físico. E emocionalmente, como ele está? Ele também está sendo coberto emocionalmente com sua presença, por exemplo, e com suporte emocional, como, por exemplo, sessões de reiki, que ajudam no equilíbrio emocional e reposição da energia vital. Florais também auxiliam muito nesse processo até de equilíbrio imunológico, deixando o animal mais leve e tranquilo emocionalmente. Porque os animais, eles sentem muito, principalmente sentem, no caso, as nossas emoções, principalmente do tutor mais próximo. Então, quando eles estão em final de vida, quando nós estamos com aquela sensação, com aquele apego muito grande, quando estamos com aquela sensação de nossa, eu vou perder você, e aquele medo, a gente acaba transferindo isso, muitas vezes, uma carga emocional muito grande para eles. E eles sentem. E como eles sentem, eles também precisam desse suporte emocional, tá? Esse suporte emocional até para conseguir se desligar. Boa noite. Até para conseguir se desligar. Tem animal que fica preso que eu digo, com dificuldade realmente de fazer sua passagem, se desligar do corpo físico, porque ele sente esse nosso apelo muitas vezes. Não vai embora, fique aqui. Então, essa carga que a gente acaba despejando neles, eles também sentem e precisam desse amparo, assim como a gente. Então, o que eu vejo também de dificuldade, pelo menos dentro da medicina veterinária, é que muitos profissionais não estão preparados para amparar os tutores nesse momento tão delicado. E dizem, vamos abreviar essa dor? Na verdade, essa dor, muitas vezes, não é nem do animal. É dos dois lados aqui, do profissional médico veterinário e do tutor, que não conseguem entrar num acordo ali até mínimo de dizer, e aí, a gente vai continuar, a gente vai dar conta de continuar? A dificuldade, muitas vezes, que hoje eu vejo na medicina veterinária dessa questão da eutanásia é que foi decidido por não fazer eutanásia. E agora? Eu não vou fazer, mas eu não quero deixar meu animal sofrendo. E agora? Essa é a questão. E agora é procurar uma equipe, médicos veterinários e psicólogos que auxiliem nesse momento final de vida. Os psicólogos para amparar os tutores emocionalmente, que vão ficar na fase de luto e que já estão em processo de luto, porque ver um animal em final de vida já é estar em luto. E um médico veterinário paliativista que dê esse auxílio, sustentando toda a parte física, com alívio de dor, sintomas, e também cuidando da parte emocional, como eu falei para vocês, ou pode ser reiki, ou pode ser florais, alguma terapia integrativa que vai auxiliar nesse equilíbrio emocional. Como um ser integral, a gente precisa olhar para o físico e para o emocional. A parte 2 é para falar sobre a ortoeutanásia. Então, a definição que é ortoeutanásia é quando a doença chega no estágio de que não tem mais possibilidade de cura ou de regressão. A doença não tem mais como ser regredida, né, ou curada. Então, a ortoeutanásia dá suporte paliativo para controlar os sintomas físicos e emocionais. Aí, como eu já tinha comentado aqui, eu até coloquei como um ponto que o animal também precisa desse suporte emocional para ajudá-lo a aliviar, muitas vezes, a sobrecarga emocional que decai sobre ele por conta do tutor, que muitas vezes está desesperado, está sem controle mesmo emocional por ver que aquele animal logo mais não estará mais ali presente fisicamente, tá? Então, com a ortoeutanásia ocorre suporte emocional para que emocional e físico,
para que a morte natural ela ocorra, só que bem assistida. Uma morte natural sem apoio físico, emocional, daquela família, é melhor que sim ocorra a eutanásia para que aquele animal não fique sofrendo fisicamente até a morte. Imagina o animal agonizar, ficar com aquela dor física sem ter suporte nenhum. Aí sim, se tem a possibilidade, se tem essa prática dentro da medicina veterinária, que é a eutanásia, aí sim, se chegar nesse ponto, aí sim, a escolha, a opção pela eutanásia, tudo bem, tá? Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada, só não pode ser banalizada, que é o que hoje em dia acontece muitas vezes. Ah, o animal tá sofrendo, vamos eutanasiar. Ele tá sofrendo, eu não vou vê-lo sofrendo desse jeito, eu não dou conta de ver ele sofrendo desse jeito, vamos eutanasiar. Então, mais uma reflexão. Você que não tá dando conta ou o animal que não tá dando conta? A comunicação animal, ela auxilia muito nessa questão da gente saber o que o animal tá sentindo nesse momento de fim de vida. Então, muitas vezes ele tá querendo ficar mais um pouco, ele sente de ficar mais um pouco, ele não tá sentindo uma dor absurda ao ponto de dizer estou sofrendo, mas é o tutor que muitas vezes não aguenta, como eu falei aqui durante a live, não aguenta ver o animal na sua finitude de vida, não aguenta ver ele morrendo. Então, na verdade, não é o animal que está sofrendo, mas a gente. E a gente acaba projetando esse nosso sofrimento para ele. Então, a dúvida, mas e como saber se eu realmente estou projetando ou se ele realmente está sofrendo? Como que eu sei disso? Uma das ferramentas, um dos recursos é a comunicação animal, onde eu, no caso, a comunicadora animal, o profissional que faz a comunicação animal, entra no estado meditativo, baixa as frequências mentais para entrar em sintonia, conseguir um acesso mental, onde a gente acessa o nível de consciência do animal para captar informações. A gente pergunta, como você está? Você está sentindo que agora é o momento de fazer eutanásia? Você está sentindo teu corpo físico tranquilo ou não? Você ainda sente dor? Você pode nos falar um pouquinho de como você está se sentindo? E assim o animal passa sim as informações e dessa forma a gente consegue tomar uma decisão mais tranquila, porque a gente também escutou o animal, deu um lugar de voz para ele. Então a comunicação animal também ajuda nesses momentos, tá? Não é regra, então assim, não tem uma receita, quando que eu faço e quando eu não faço. A gente tem que refletir sobre o contexto que a gente está e também a realidade que a gente está naquele momento. Não é toda cidade, não é todo local que tem uma equipe que vai te ajudar nesses cuidados paliativos, na ortoeutanásia. Passo muito pelos questionamentos do tutor a respeito do sofrimento, pois muitos pacientes meus pararam de andar. Essa questão de parar de andar, eu já tive várias comunicações onde a pessoa pede para perguntar se ele tá feliz mesmo que não esteja andando, né? Porque eles ficam dependentes praticamente 100% quando não tem a cadeirinha de rodas, né? Para poder se locomover de uma forma pelo menos ali o mínimo independente, né? Um mínimo ali de independência que a cadeirinha de rodas dá. Então, realmente, as pessoas ficam naquela dúvida. E o que eu poderia falar nesse sentido, né, nesses contextos que animais que não estão mais andando, se ele tiver muito apático, se ele realmente não tiver nem brilho nos olhos, não tiver mostrando ânimo para fazer as coisas, realmente ele tiver prostrado e entregue, é algo a se pensar. Agora, se ele balança o rabinho, se ele olha para cima, tenta se movimentar, tenta acompanhar inclusive o movimento da casa, você olha para os olhos dele, os olhos estão vivos ainda. Então são muitos sinais de que o animal está bem. Não é só porque ele está sem andar que ele está sofrendo, né? Me veio agora várias pessoas paraplégicas que realmente dependem de outras pessoas para tomar banho, para se cuidar, vivem indo em fisioterapia. E é mais fácil ser humano falar e dizer, né? Tô bem, não estou. Mas um animal não humano, cães, gatos,
que passam por essas questões, por esses problemas, né, por essas situações, a gente tem outros sinais além da fala, que podem nos sinalizar, sim, se ele está feliz, se ele não está. Então, voltando para a questão da projeção, muitas dúvidas que ocorrem, será que ele está feliz ou será que não está? É mais uma projeção nossa. Eu estou sofrendo de ver que meu animal não está andando. E a gente acaba projetando isso neles. Então, o sofrimento é mais nosso. Nossa, eu queria passear com ele, ele não pode. Eu queria que ele estivesse andando, ele não pode. Eu queria que ele fosse independente. E eu sofro por isso, porque eu acabo tendo que demandar de muito tempo meu para cuidar dele. Eu não queria isso. Isso no fundo, tá, gente? No fundo. É muito difícil a gente realmente admitir isso. Mas no fundo a gente realmente queria que fosse diferente. Então o sofrimento tá muito nesse ponto, de querer que fosse diferente, de não aceitar a realidade, entendem? E não o animal que tá sofrendo. Nossa, já conversei, né? No caso, já ocorreu comunicações animais, de animais que estão numa situação dessas, que dizem que estão super bem, que estão super felizes, inclusive aquela situação estão ensinando eles várias coisas sobre a vida. Então, assim, é muito lindo, né? É realmente procurar aceitar ali. Claro que a gente não vai deixar de fazer o que tem que ser feito, né? Procurar auxiliar no controle de dor, fisioterapia, enfim, dar uma qualidade de vida para esses animais. Como eu já falei no comecinho aqui da live, se a gente não tem condições de dar todo esse suporte físico e emocional para esse animal, aí sim é pensar realmente nessa questão da eutanásia. Vai deixar ele sofrendo? Aí sim é deixar o animal sofrendo. Quando o animal não tem o suporte físico para dor e seu bem-estar e não tem o suporte emocional, aí sim é deixar ele sofrendo. Na minha rua tem um cachorrinho que passeia de cadeira de rodas, parece super feliz. Olha que lindo. Pois é, exatamente. Exatamente. Eles demonstram, né? A gente consegue ver, assim, apesar daquela situação, apesar dele estar daquele jeito, eles se mostram felizes. Você passou, né, Felipe, pelos cuidados com a Meg, viu o quanto que é desafiador. E você foi procurando e amenizando a dor, né? Foi procurando dar suporte emocional, físico. Foi muito bonito todo esse processo. Você fez o que eu falei na segunda parte, que é a ortoeutanásia. Procurou ter assistência tanto para ela, fisicamente, com profissionais da medicina veterinária, como para vocês, né? De que forma vocês poderiam também ter esse suporte emocional por conta do luto, né? Você fez até um desenho de aquarela. É uma forma de eternizar, né? Além das memórias, também o animal com a gente. Que ele só não tá mais fisicamente, mas toda a memória, o sentimento, a energia, tudo que ele contribuiu para nossa vida sempre vai existir. De resumo, a gente precisa falar sobre esse tema, falar inclusive sobre a morte, e procurar ver cenários. Inclusive, gente, se vocês puderem, quem puder, fazer uma poupança, fazer uma reserva financeira para os gastos de profissionais e principalmente se seu animal tiver idoso, porque aí mais visitas ao veterinário podem ocorrer. Essa é a tendência natural, né, da gente precisar de mais ajuda, acompanhamento médico e ter esse suporte financeiro ali, uma reserva, é muito importante. Isso até alivia decisões, porque a gente passa por aquelas etapas, né, de suporte físico, emocional e financeiro. Então são essas três partes. Tendo suporte físico, emocional, mas não tem o financeiro, para dar continuidade a todo esse suporte, fica mais difícil mesmo. Então, uma sugestão é: façam uma reserva financeira separadinha para essa parte de profissionais, médicos veterinários e do que precisar também de exames laboratoriais, enfim, tudo para a saúde deles é bem importante, tanto física como emocional. Foi um prazer falar sobre esse tema tão delicado, espero ter contribuído e auxiliado vocês. Agora vocês já sabem, dá para ponderar. Obrigada, Tami. Dá para ponderar quando vocês passarem por essas situações, né? Até se vocês não passarem, se alguém estiver passando, vocês têm como auxiliar, tá? Então, até a próxima. Beijo!